Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cleudinei Alves. E hoje eu trouxe mais um vídeo pra vocês de uma tag maternidade. É o título do nosso tema de hoje, tá, gente? E espero que vocês todos estejam bem, que comigo está tudo bem, graças a Deus. E aqui eu vou estar lendo o nome das nossas amiguinhas participantes que iria participar conosco. É o Cantinho da Lê, Fabi Bueno Soares Oliveira, Cleudinei Alves, que é o meu canal, Casinha da Mi, Rosiane Oficial, Giovânia Belas Artes no Dia a Dia, Adorando Deus Cuidando, Silviane Oliveira, Vida Viva Sítio Felicidade, Família Correia Antônio, Lá na Roça, Débora Camargo e Esme Receitas e Vlogs. Essas são as meninas que vão participar conosco dessa tag. E assim que vocês terminarem de assistir o meu vídeo, corre lá no vídeo das amiguinhas e assiste os vídeos delas também, que cada uma faz do seu jeitinho, cada uma tem umas respostas diferenciadas e maravilhosas. E vou deixar na descrição do vídeo o arroba de cada um das nossas amiguinhas. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Pessoal, vamos dar início ao nosso vídeo, tá? Respondendo as nossas perguntas aqui da tag maternidade. E a primeira pergunta é: quantos filhos você tem? E qual o nome e idade? Eu tenho 5 filhos. O nome de cada um deles: a Miriam tem 25 anos. A Miriam tem 24 anos. O Oséias tem 23. Tá? A Adna tem 22. E o Isaías, que é o caçula, tem 20 anos. Essa é a resposta da primeira pergunta. A pergunta de número 2. Quais itens de enxoval que você, mãe, usou e dicas? Pessoal, eu usei várias dicas, eu usei vários enxoval, várias dicas. Mas o que eu mesmo usei, que serve como dica, foi um olhinho que a gente usava na barriga, pra não criar estria, porque coça bastante, né? Essa foi um que eu usei. Mas o enxoval mesmo foi tudo normal, tudo simples. Mas o olhinho, esse eu peço pra vocês que quem ainda tem esse privilégio de ser mãe, minhas filhas usam. Não mesmo a mesma fragrância que eu usava, né? Porque eu nem recordo mais o nome do que eu usava. Mas elas usam. E é super legal, bem bacana mesmo. Quando a barriguinha começa a coçar na gestação, né? Aí você pode passar. Esses são... ela é passada mesmo pela enfermeira, né? Pra você usar, pra não criar estria na barriga. E minhas filhas usam. É maravilhoso. Essa foi a resposta da número 2, tá, gente? Eu não recordo muito das minhas gestações, porque já faz muito tempo. A número 3. Qual item comprou e não usou? Para você ou para o bebê? Eu não recordo muito, mas todos os itens que eu usei, tanto para mim quanto para o bebê, a gente usou todos. Todos, né? O que a gente menos usou foi aqueles sapatinhos, porque tinha muito, meus filhos ganharam muito, né, na época. Eu ganhava muito enxoval de bebê, então ganhei bastante. Teve uns que não precisou usar, né, porque não teve necessidade mesmo. Mas que eu comprei mesmo, eu usei todos, tá? A4. Quais desenhos você achava melhor para eles? Pessoal, na minha época, a gente não tinha televisão e até hoje a gente nunca teve uma televisão em casa e nem quero.
Mas meu filho nunca foi de curtir com desenho, não. Já depois dele já com 1 aninho ou 2 de idade, ou 3, a minha mãe minha mãe tem televisão em casa, né? Eu sempre gostava de colocar aqueles hinos da Ana Paula Valadão. Tem uns hinos bem bacanas de criança e eles gostavam. Até hoje eles gostam. Minhas filhas tem algumas delas que usam pros filhos dela ficarem assistindo, pra não estar colocando essas outras coisas, tá? Essa é a resposta número 4. A número 5. Qual música ou louvor marcou sua gestação? Pessoal, na minha gestação, eu gostava muito de ouvir um hino de Canarinho de Cristo. Inclusive, meu esposo, quando era rapaz, ele gostava muito de ouvir esse louvor. E depois eu passei a gostar também. Então, eu gostava muito de ouvir esse louvor quando eu estava grávida. Pra mim, me trazia paz, me trazia calma. Porque a gente, quando tá grávida, a gente sente muita... Se sente muito sozinha, né? Eu, pelo menos, eu era assim. Você se sentia muito sozinha, a gente era muito frágil. Então, eu gostava de ouvir o louvor. Deixa eu ver se eu lembro um pedacinho dele aqui. Eu vou cantar um pedacinho aqui pra vocês verem. Ele é lindo. Não sei se vocês já conhecem ele. Que maravilha se o anjo viesse agora, aqui cantando, também voando em nosso meio. E o poder que vem do céu todos vão sentir. Nós vamos ver o anjo descer neste lugar. Ele é muito lindo, esse hino, gente, muito lindo mesmo. Então, esse hino me marcou muito na minha gestação, porque eu gostava muito de ouvir ele. E tinha outros também, mas esse foi o principal. Ele é de Canarinho de Cristo. É a sexta. Quando sobra um tempo livre, o que você faz? Essa que eu não entendi bastante. Se ela é agora ou se era quando... Na época que eu tava com meu filho pequeno. Mas se for na época que eu tava tendo meu filho pequeno, o meu tempo era muito curto. Mas sempre que eu tirava um tempinho, eu ia brincar com eles, né? E se for hoje, quando eu tiro o tempo livre, o que eu faço? Eu vou arrumar minhas coisas, vou ligar pros netos, porque, né? Cada um mora distante. E eles todo santo dia têm que ligar pra mim pra falar com a vovó. Então, se a pergunta foi essa, eu respondi. É a número 6. A 7. Você já checou se seu filho respirava enquanto dormia? Nossa, muito. Todos eles, quando estavam recém-nascido, e eu ficava checando eles se ele estava respirando. Tinha momento que algum deles parece que o fôlegozinho parava e eu ficava desesperada achando que estava acontecendo alguma coisa. Mas foi muito emocionante quando a gente tinha nossos filhos tudo criança. Hoje já tá tudo adulto, né? Mas foi muito legal. E lembro de cada sorriso deles quando era criancinha, quando era bebê. A 8. Você já se trancou no banheiro para descansar? Não, nunca fiz isso. Eu já vi muitas amigas minhas comentando sobre isso, mas eu nunca fiz. Não é porque eu não cansava, não, porque eu vivia muito cansada, que meu filho era tudo bem pequenininho, era tudo uma escadinha. Mas eu sempre tinha quem me ajudava a cuidar deles. A minha irmã passou uma temporada comigo, morando comigo. Ela, pra mim, ela é uma mãe para meus filhos, porque ela me ajudou bastante. Mas eu cansava muito, porque às vezes não é toda vez que ela podia vir e eu cuidava sozinha. Mas o pai deles ajudava a cuidar à noite, né? Porque o dia passava o dia trabalhando, como até hoje. Mas foi muito legal. Na infância dos meus filhos foi muito legal. A 9. Você foi mãe com que idade? Com 17 anos eu fui mãe pela primeira vez. Fui mãe da Miriam de Souza Silva, minha filha mais velha.
A 10. O que mudou na sua vida depois que se tornou mãe? Muita coisa, gente. Muita coisa mudou na minha vida, né? Porque minha infância era juventude, era outros pensamentos, né? Depois que eu passei a ser mãe, minha vida mudou completamente. Mudou completamente mesmo, porque a responsabilidade é outra, né? Você tem que cuidar do filho tudo nas horas certinhas, cuidar das roupinhas dele, das roupas da gente, cuidar da casa. Então, mudou tudo. Até o psicológico da gente eu acho que muda. A 10. A 11. Você imagina o seu filho adulto? Sim. E quando eles eram crianças, eu sempre imaginava eles adultos, como eles seriam. Da forma que eu imaginei, eles estão sendo hoje. São uns filhos maravilhosos, né? São os filhos que... Não tem jeito, né, gente? Os filhos da gente, quando são crianças, eles dão trabalho pra gente. Ainda mais os meus, que era tudo pequeno, era tudo de um tamanho só. E cresceram tudo igual. E quando resolveu sair dentro de casa, foi tudo muito rápido. Só tem o mais novo que mora com a gente, mas nem sempre ele tá presente nas nossas vidas. Perdão, pessoal. Dando continuidade a resposta da número 11. Como eu falei, hoje são todos adultos, né? Ou uns já são donos de casa. O meu filho mais novo ainda não é casado, mas tem uma namorada. Todo final de semana ele vai pra casa da namorada, né? Meio de semana ele passa a semana trabalhando, mas é um amor de pessoa também. A mãe se preocupa com os filhos porque sai de casa e aí a gente fica preocupada porque onde ele vai é muito longe, a estrada é muito perigosa, é muito acidentada, a gente fica com medo, né? Mas eu tenho certeza que Deus está no controle da vida de cada um deles. A número 12. Você é a mãe que imaginava ser? Sim, porque eu imaginava ser uma mãe carinhosa com os filhos e que eles fossem carinhosos comigo também. Então, deu certo. A minha imaginação. Porque todos eles, todos os 5, tanto as meninas mulheres como os meninos homens, são muito carinhosos comigo. Então, eu sou a mãe que eu imaginava ser. Em algumas partes, né? A 13. Qual idade seu filho começou a andar? Teve alguns que começou a andar com 10 meses, outro com 11, outro com 1 ano. Não dá para lembrar mais, né? Mas foi dessa forma que eles começaram a andar. E quando começou a falar, da mesma forma. Uns começou a falar mais cedo, outros mais tarde, entendeu? Com 11 meses, com 1 ano, com 10. A minha filha, a quarta filha, ela começou a falar com 11 meses e a andar também. Foi muito rápido. Já os outros demoraram mais. A minha filha mais velha, eu lembro como hoje eu cheguei do hospital, eu errei a data da luz, né, da minha segunda filha. Eu achava que eu ganhava ela em fevereiro e eu ganhei ela em janeiro. Então eu não tava com tudo preparado, né? Foi uma surpresa para todo mundo. E a minha filha ainda ia fazer, né? Ela tinha feito já 1 aninho. Tava com 1 ano e 1 mês quando a outra nasceu. Não, 1 ano e 24 dias, foi isso. Quando a outra nasceu. Quando eu cheguei do hospital com a outra, ela não andava ainda. Minha mãe, eu lembro como hoje, minha mãe enrolou uma linha num vidro e deu e segurou a ponta da linha e deu o vidro para ela segurar, amarrado no meio. E ela começou a andar. Aí ela olhou para mim e deu um sorriso. Aí ela foi, levantou, soltou o cordão e foi, sentou bem no cantinho da casa. A gente morava na cidade nessa época, a gente dirigiu a igreja lá. Nossa, mas aquilo me cortou o coração quando eu vi.
Eu acredito que ela pensou assim, meu Deus, fiquei no canto, minha irmãzinha chegou e eu, né? Então foi muito emocional pra mim naquele dia. A 15. Seus filhos se parecem com você? Tem alguns que parecem, outros não. As meninas, mulher, parecem mais comigo do que os meninos homem. Até a fala das meninas mulher parece com a minha. Às vezes, alguém liga, né? Ela liga pra alguém, o povo pergunta, é fulano ou é fulano? É porque vocês têm a fala igual, as nossas falas parecem muito. É a nossa fisionomia também. A 16. Você pretende ter mais filhos? Não, eu não pretendo ter mais filho, porque já tenho 5, né? E no meu 5º filho, eu fiz cirurgia, né? Então, não pretendo mais ter filho, não. Agora é ajudar a cuidar, a criar 2 netos. A 17. Conte fofuras ou coisas engraçadas dos seus filhos. Nossa, meus filhos sempre foram fofura, gente. Sempre foram ganhar gracinha. Todo mundo gostava dele desde criança. Eu lembro como hoje eu cheguei do hospital com meu terceiro filho, que a gente não sabia se era homem ou se era mulher. Eu fiz a ultrassonografia, só que não mostrou, né? E eu... Só que eu sabia que ele era homem, porque a gravidez foi totalmente diferente das 2 meninas que eu já tinha, né? Foi totalmente diferente. Eu sempre falava pro meu esposo que era um menino homem. E eu engordei muito, né? Do meu terceiro filho. E das meninas eu não engordava, gente. Eu era bem magra mesmo. Eu pesava 49 quilos. Eu não tenho vergonha de falar. Eu pesava 49 quilos da gravidez das minhas 2 filhas mais velhas. E do meu terceiro filho, que é o Oséias, eu fui pra 56 quilos. Engordei bastante. E eu lembro como hoje, quando eu cheguei do hospital, eu fui pra casa da minha mãe, que eu sempre ficava lá, né? E o meu sogro foi me visitar. Quando ele chegou lá, ele pegou o meu filho pelo meio, assim, agarrou no corpinho dele e ficou, tipo assim, botando ele pra dançar e cantando o hino, né? Que meu sogro toda a vida foi evangélico. De quando eu conheci ele já era evangélico. E ele cantando um hino com ele, tipo assim, botando ele pra dançar. O menino do vovô, o menino do vovô quer dançar, o menino do vovô quer dançar. Ele tinha o nariz bem afiladinho, ele era bem moreninho, como ele é até hoje, bem moreno, mas o nariz dele é aquela coisa mais linda. Ele ficou encantado com o nariz do menino. Todo mundo achava engraçado o jeito que ele colocava ele pra brincar. Ele recém-nascido, com 3 dias. Então, meus filhos são muito engraçados, são muito divertidos, gostam bastante de brincar. Eles gostam de estar me apelidando, eles ligam pra mim, aí Marica, como é que tá? Me chama de Marica, um apelido que eles colocaram em mim, né? E aí Marica, como é que tá? Tá boa? Eu, rapaz, me respeita. Aí ele é Marica mesmo, mãe. A brincadeira deles, eles gostam demais de brincar. São tudo brincalhão, meus filhos, todos 5. Quem não conhece eles acha estranho, mas é o jeito deles brincar. Eles brincam com todo mundo, mas respeitam todo mundo também. As brincadeiras deles têm limite. Então, esse é o jeito das brincadeiras deles, umas coisinhas engraçadas deles, né? Eles gostam muito de brincar com os sobrinhos. É muito divertido, muita diversão mesmo. 18. A maior alegria. A maior alegria de ser mãe. Eu sempre eu tinha vontade de ser mãe, né? Meu esposo não, ele disse que não queria que nós tivéssemos filho logo não, porque as coisas eram muito difíceis, ele disse que não queria logo, né? Só que foi rápido, eu engravidei, eu nunca tomei remédio na minha vida. E eu tinha o maior sonho de ser mãe de uma menina. Pela primeira vez foi uma menina, a segunda também foi uma menina, e ele pensou já a terceira. Quando for o terceiro, meu Deus, será que vai ser menina de novo? Porque minha mãe teve tudo filha mulher. E ele pensava também que ia ser tudo filha mulher. E quando veio o terceiro, nossa, foi uma emoção muito grande. Porque ele achava que nós não ia ter filho homem, né?
A gente teve dois filhos homem e 3 filhas mulher. Então, a minha alegria de ser mãe foi muito grande. Sou grata ao meu Deus por essa oportunidade que ele me deu de ser mãe. Deu o privilégio, né, de ser uma mãe. Não tenho, não tenho vergonha de falar, não, que sou mãe de 5 filhos, não. Muita gente critica, né, porque na época de hoje, muitas pessoas não querem mais ter esse tanto de filho, né? Mas eu não. Eu sou conformada, sou grata ao meu Deus por essa oportunidade. Sou grata por todos eles ter vindo ao mundo, todos eles com saúde. Então é muito legal. A minha filha mais velha, quando ela nasceu, aos 3 meses de idade, ela sofreu uma enfermidade que custou até os 12 anos de idade, mas eu acredito que foi provação de Deus para nos provar nossa fé, para que nós se chegássemos mais a Ele, né? Porque tudo é permissão de Deus que acontece em nossas vidas. E para que hoje nós tenhamos esse privilégio de estar na presença de Deus, Ele nos provou. Ela sofreu a enfermidade até os 13 anos de idade. Os médicos sempre falavam que não precisava fazer cirurgia, né? Era só mesmo o tratamento. E foi a época que a gente se entregou para Deus mesmo, de corpo, alma e espírito e verdade. E foi a época que ela foi curada, para a glória de Deus. E hoje ela é uma mãe já de um bebê de 3 anos, muito lindo, muito inteligente, muito sabido. E esse é o privilégio de ter uma mãe, a gente ser uma mãe na presença de Deus. Porque Deus, quando Ele quer entregar algo para ti, Ele entrega. No momento certo, na hora certa. Então, Deus nos honrou com esses 5 filhos que nós temos. E já temos 3 netos, 2 com 3 anos e uma princesa de 2 anos e meio. Luciana vai fazer 2 anos agora em outubro. E já vamos ter mais 2 netos. Tem 2 bebezinhos a caminho, né? E a gente torcendo e pedindo a Deus que venha com muita saúde, né? Que é o que importa. A 19. Feche os olhos e imagine as risadas de seus filhos. Eu sempre lembro, né, da risada desde quando criança. Às vezes quando eu vejo as minhas filhas brincando com os bebês dela, fazendo cosquinha pra eles sorrir, eu imagino muito eles quando eles eram criança também. A gente gostava de brincar e fazer eles sorrir, ou mesmo no momento difícil, a gente sempre fazia o possível as crianças sorrir, pra gente também sorrir, pra distrair, né? Porque a gente passa sim por um momento difícil, passa, mas temos que lembrar, né, que nós temos um Deus, que Ele sempre cuida de cada um de nós e que Ele está sempre do nosso lado. Ele nunca nos abandona. Às vezes a gente está passando por prova, por luta, por dificuldade, por um momento muito difícil, que a gente acha que não vai passar, que não vai acabar, mas Deus está ali, do nosso lado, testando a nossa fé, a nossa confiança nele. Então, eu imagino meus filhos dando aquelas gargalhadas, assim, lá longe. Quando eu fecho os olhos, eu lembro de quando eles eram criança, que eles gostavam bastante de brincar, de correr. A gente ia pros córregos brincar com eles, era muito divertido. Mas esse tempo já passou, agora já são todos adultos. Alguns já são mães e outros ainda não, mas Deus vai abençoar a todos, né? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta e compartilha, deixa seu like aí, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o arroba de cada uma das nossas amiguinhas, que eu falei aqui o nome delas, tá? E que Deus abençoe grandemente a todos vocês. E fiquem todos com Deus, tá? E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. E agradeço também a irmã Fábia, a irmã Rosiane, a irmã Silviane, por sempre ter dado essa oportunidade pra gente estar sempre participando dessas tags, collab.
Sou muito grata a cada uma delas, né, por essa oportunidade que elas nos concedeu, da gente estar participando com as amiguinhas. Eu sou agradecida por essa oportunidade e que essa união venha crescer cada vez mais em nossas vidas e nossos corações, porque o nosso Deus se agrada da nossa união e da nossa alegria na presença dele. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Até mais, meus amores.